Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, chicos. Eu tô aqui para fazer um tutorial e uma revisão do conteúdo que a gente já viu e explicar as atividades que já foram passadas, certo? Então, vou começar pela primeira atividade, que é uma revisão daquilo que a gente já tinha visto em sala de aula antes da paralisação por conta do coronavírus, certo? Então eu vou fazer um passo a passo e coisa bem simples, certo? A gente vai começar aqui pelos artigos, tudo bem? O que são os artigos? Os artigos são palavras que são utilizadas para demonstrar qual gênero daquilo que a gente está falando, certo? Seja substantivo, seja adjetivo, tudo bem? Então, sempre vai ter um gênero para a gente falar, masculino, feminino e o neutro, certo? Então vamos começar pelos definidos, tudo bem? Nos definidos a gente tem a divisão masculino e feminino, certo? Plural e singular. E vamos começar pelo singular. Pro masculino nós temos o el, que seria em português o. E para o feminino nós temos lá, que em português seria o nosso a. Numa frase em português seria o menino, a menina. Em espanhol, el chico, la chica. Tudo bem? Isso no singular. No espanhol tem uma regra bem específica pro adjetivo no singular, que é o caso de quando você tem um adjetivo ou um substantivo que comecem com H, A e com A. Então, sempre que tiver um substantivo que comece com A e HA, sendo feminino, você tem que utilizar o el, certo? Então, a gente, com o exemplo que nós temos aqui, el água, certo? Água é feminino, mas começa com A. Então teria que ser el água. Assim como fome. Fome é hambre, com H, A. Então é el hambre, mesmo sendo um substantivo feminino, certo? Agora vamos para os definidos plurais. Nós temos los para o masculino e las para o feminino, que é os no português e as no português também. Numa frase seria os meninos, as meninas, los chicos, las chicas, certo? No espanhol é bem simples porque isso marca muita coisa. Tem um material de consulta para fazer o exercício, então fica bem simples de fazer, bem simples de pensar. Agora, os indefinidos, certo? Esse é quando a gente não sabe a quantidade exata ou como que a gente vai ver na frase, certo? Por exemplo, no português nós temos umas, uns, umas, certo? Um e uns no masculino, uma e umas no feminino. Em português, em espanhol, no masculino nós temos um no singular e unos no plural. Una no singular feminino
e unas no plural feminino, certo? Então é bem simples, é igual no português, certo? Então, para que a gente utiliza os indefinidos? Para falar sobre algo que a gente não tem tanta certeza, certo? Por isso que é indefinido. Tudo bem? Agora eu vou passar para os exercícios. A gente fez em sala de aula esse primeiro, e é bem simplesinho. O que vocês têm que prestar atenção é no uso da preposição dentro da frase. A preposição que nós temos é a, de, em e por, certo? Então é bem tranquilo. E tem que prestar atenção também quando tem a junção, a contração do artigo com a preposição. Em português a gente tem o artigo com preposição que sofre contração, que é a crase, certo? A crase é quando junta dois as, um a como preposição e um a como artigo, certo? No espanhol nós temos duas, que é quando junta o a mais el, que se transforma em al, e de mais el, que se transforma em del, certo? Eu vou fazer aqui embaixo a primeira, que fica mais simples, certo? Então, ó, marca qual que é. E vamos dar uma lida. Sigue por la calle certo? Sigue por la calle principal hasta la Plaza Mayor, certo? Então vou colocar a frase completa. Então, por que aqui nós utilizamos o por lá? Porque está indicando uma direção. Siga por tal caminho, certo? E aqui o porquê que a gente utiliza só o lá, que é até a Praça Maior. Sigue por la calle principal hasta la Plaza Maior, certo? Então, o por lá está indicando uma direção, por isso necessita da preposição, certo? Na segunda que a gente utiliza, a gente só vai colocar o artigo até a praça maior. Tudo bem? Nesse exercício aqui, o segundo exercício, é bem simples também e é para utilizar as mesmas coisas, tanto as preposições quanto os artigos. Vocês têm que olhar a frase e ver se vai necessitar tanto da preposição quanto do artigo ou só do artigo, certo? Então, sempre vai ter o espaço embaixo para vocês colocarem as respostas, é bem simplesinho. O terceiro exercício dos artigos também é bem simples. É só pegar o gênero das palavras que estão aqui em cima
certo? Por exemplo, temos alma, almuerzo, Andes, Baleares, mujer, personas, professora e sapatos, certo? Então, vamos observar, temos bastantes que são femininos, nós temos masculinos e temos plural e singular, certo? No caso aqui, eu vou fazer do ele, certo? Nós temos duas palavras que começam com a e estão no singular. Então, el alma e el almuerzo, certo? El alma é porque alma é feminino e começa com a. Tem que lembrar da regrinha, certo? E almuerzo é masculino, certo? É o almoço. Então, a gente utiliza o ele. E como ele está no singular, a gente utiliza o ele. Aqui é só separar e nas colunas qual que tem que colocar, certo? Identificando o gênero. Tudo bem? Aí passando para a próxima página. Aqui é bem simples. É só assistir o vídeo, colocar no caderno as partes da casa, certo? Você assiste o vídeo, só clicar, abre o YouTube, você assiste e anota as partes da casa. Então fica bem simples. E aí abaixo, a segunda questão, é só fazer a descrição da sua casa. Tiene un garaje, tiene un jardín, tiene 2 pisos, tiene 3 quartos, certo? Então é bem simples, é só prestar atenção ao vídeo e anotar. Agora os possessivos, que vocês tiveram bastante dificuldade. Vamos bem com calma. Ó, vou fazer tudo em português, certo? Para explicar bem os primeiros. Os primeiros são os átonos, certo? Os átonos sempre vão vir antes do substantivo, do adjetivo, sempre vão vir antes, certo? Presta atenção que é sempre antes. Agora, vamos prestar atenção. Um solo possuidor. Yo, no caso, eu. Então, quando a gente fala que algo pertence a nós, a gente utiliza o mi, certo? Mi casa, mi conejo, mi perro, certo? E não tem variação do gênero. Então, tanto para o masculino quanto para o feminino, a gente vai utilizar a mesma coisa. Aí, tanto no plural quanto no singular. Em singular, quando é uma coisa só que a gente possui. Mi casa, mi perro, mi conejo, certo? Então, casa feminino, utilizou mi. Perro, a gente utilizou mi, saindo masculino, certo? Agora, quando está no plural, mis caças, mis perros, mis gatos, certo? Agora, quando você está falando de uma segunda pessoa, por exemplo, eu estou falando para você. Tu, os
possessivo que você vai utilizar é o tu. Então, tu caça, tu conejo, certo? Então, a gente utiliza bem marcado. Agora, quando tem mais de um possuidor, certo? Ou seja, são várias pessoas que possuem. Então, nós temos nosotros e vosotros, certo? No nosotros e no vosotros existe variação de gênero, certo? Então, como que você vai identificar o gênero? Tendo que ver o substantivo e o adjetivo que vem depois, certo? Então, vamos pensar. Nuestro perro, certo? Nosso cachorro. Então, são duas pessoas que estão possuindo, duas ou mais, certo? Então, a gente utiliza o nuestro, porque cachorro é masculino. E nuestra casa. Então, o nuestra vai identificar que o que vem depois é feminino. Tudo bem? E no plural nós temos nuestros e nuestras. O vosotros é o mesmo caso do nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Tem variação de gênero, mas é para falar de algo que são outras pessoas, excluindo você, que possuem algo. Então, vuestro perro, vuestra casa, vuestros perros, vuestras casas, certo? Então tem que prestar atenção no como utilizar isso, certo? Agora, um possuidor ou vários, que aí você tem toda uma gama, que é el, ella, usted, ellos, ellas e ustedes, certo? Nesses casos, a gente utiliza o su, que também não tem variação de gênero. Você tem que pensar no como você vai falar para a pessoa, certo? Quando você está conversando com alguém e fala seu cachorro, sua cachorra, então é su perro, certo? Então tem que prestar atenção nisso. Su perro, su casa, sus perros, sus casas, certo? Então tem que prestar bastante atenção no como utilizar. E aqui tem todo um material de consulta que vocês podem conferir para poder tirar dúvida, certo? Agora, o primeiro exercício é só olhar a frase e colocar qual possessivo você acha que combina. Só que você tem que prestar atenção no como você vai falar, certo? Então, vamos ver o primeiro. Para ir a reuniones importantes, Carlos sempre viste mejor corbata. Como você está falando de algo que é de alguém, que é de outra pessoa, de uma terceira pessoa, então você vai utilizar o su. Então, colocando a frase inteira. Para ir a reuniones importantes, Carlos viste su mejor corbata, certo? Então, prestando atenção no su.
certo? Prestando atenção no entorno da frase para você conseguir colocar. É bem simples. Agora a gente vai pegar os possessivos tônicos. Os possessivos tônicos, eles mudam a forma dos átonos e são colocados sempre depois do que é possuído, depois do substantivo, depois do adjetivo, depois de artigos, advérbios, certo? Então, tem que prestar atenção no uso e na pessoa que vai utilizar. Por exemplo, vamos falar os exemplos. Depois de um substantivo, certo? Un amigo mío está en el carro, certo? Um amigo meu. Então, presta atenção que está vindo depois, certo? Há um verbo ou uma conjunção. Há um verbo ou uma conjunção. El turno es mío, sino tuyo, certo? El turno no es mío, sino tuyo. Então, o turno não é meu, senão teu, certo? Então, presta atenção. O é um verbo e o senão é uma conjunção, certo? Então, sempre vai vir depois. Depois de artigos definidos. Este autobús es el nuestro. Então, tá vendo aí o artigo definido el, falando que é nuestro depois. Então, o tônico vai vir depois do artigo. Os advérbios de adição, mais, menos, muy, ou de quantidade, advérbios de quantidade. Esta vitória é mais tuya que minha. Essa vitória é mais sua, é mais tua que minha, certo? Sempre vai vir depois, é só prestar atenção que vai vir depois. Nos exercícios, é só prestar atenção no uso, certo? Então é só pegar, observar e ler com calma e colocar, é bem simples, só separar A, B e colocar a resposta. Então, esse primeiro exercício está mostrando qual adjetivo, qual possessivo utilizar, porque vem depois. Então, vai ser o tônico. Então, é bem simples de observar. É só prestar atenção qual pessoa se encontra. Lembrando as pessoas. Yo, tu, él, ella e usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, certo? Então, é só observar o uso. Então, é bem simples, certo? Agora, a gente vai para a segunda atividade. É a continuação do vocabulário de casa. Então, é só prestar atenção no vídeo e anotar, certo? Anota os móveis que tem na casa.
vai ter tudo em espanhol. Então é só anotar e colocar aqui. A primeira você coloca o do vídeo e a segunda coloca o que você tem na sua casa. Continuando, você vai ter os eletrodomésticos. Aí você faz a mesma coisa. Quais os eletrodomésticos tem no vídeo e quais os que você tem em casa. Então é bem simples, é só colocar o que você tem. Certo? Então é bem simples, é só prestar atenção ao vídeo. Agora no imperativo, que é uma matéria nova, certo? O imperativo afirmativo. É bem simples porque só tem 5 pessoas para conjugar o verbo, certo? Então é bem simples. Você só vai utilizar para tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes, certo? O imperativo a gente utiliza para dar conselhos, para dar ordens, para dar sugestões, para dar instruções. Então, tem que fazer uma observação no uso, certo? O como você vai usar o imperativo. No português a gente vive usando. Então, principalmente quando você está dando conselho para seus amigos, certo? Então, tem que prestar atenção. Isso é para você colocar no caderno, certo? Porque é uma matéria nova e é bem simples também. Você coloca no caderno. O imperativo afirmativo é bem tranquilo. Você vai lá, coloca no caderno e utiliza esse material para consulta, certo? Aqui a gente tem alguns exercícios que é só prestar atenção e conjugar esse verbo, certo? Tem todos que você tem que conjugar. Esse primeiro, você tem que observar que tem do lado aqui o que você deve conjugar, certo? Então, só prestar atenção. Tá, por exemplo, aqui, esse primeiro tá em nosotros. Si vamos a salir, llevemos um paraguas. Se vamos sair, levaremos um guarda-chuva. Então, é um conselho, é uma sugestão, certo? Então é só conjugar e é bem simples. São só 5 pessoas para conjugar e formas bem tranquilas. O segundo é só transformar, certo? Você vai ter as frases em usted e é só mudar para tu. É só colocar o verbo conjugando em tu. Então é bem tranquilo. O terceiro é só colocar as formas em tu e usted. Lembrando que tu e usted são formas de tratamento para a segunda pessoa. O que muda é a conjugação.
Mesmo sendo para a segunda pessoa, o "ste" é conjugado em terceira, certo? Então aqui abaixo é só colocar a resposta, tudo bem? Então é bem tranquilo. Nesse exercício é só pegar e colocar o verbo conjugado do lado, então é bem tranquilo, certo? É só conjugar. Tem todo o material de consulta, então é tranquilo. Pro imperativo negativo, certo? O que muda é que você só precisa colocar uma coisa antes, certo? A gente tem as conjunções de negação. No, ni, nunca, tampouco, certo? Então é só prestar atenção. Nesse exercício é só conjugar o verbo, certo? Na segunda pessoa do singular, que é o tu. Então, por exemplo, no fumes, no se adelantes, certo? Então é só prestar atenção nessas coisas. Só prestar atenção em como conjugar o verbo e como que ele vai ficar. Nisso tem o material de consulta. Esse aqui é o mais simples que tem. É bem tranquilo, que é só colocar os nomes dos alimentos, certo? Só assistir o vídeo e colocar os nomes dos alimentos embaixo. Dos alimentos, das bebidas. Então, é bem simples, é só prestar atenção, sem segredo nenhum. E abaixo tem um exercício bem simples, que é só passar os verbos conjugando para os T. Então você pega o que você colocou no caderno e é só mudar para os T. Por exemplo, você tem aqui os verbos, no infinitivo. Então, é só mudar do infinitivo para os T, certo? Então é bem tranquilo, certo? Essa atividade também é bem tranquila. É só pegar uma receita dessas do vídeo e ouvir. E pegar os verbos das receitas e colocar como eles estão no imperativo, certo? Então é bem tranquilo, é só ouvir e prestar atenção. A segunda questão é só pegar uma receita e ensinar a fazer essa receita. A receita a gente faz como? A gente dá uma dica, a gente dá sugestões, a gente dá uma instrução. Então precisa que o verbo esteja no imperativo, certo? Então, essa atividade é só isso. É só ver os vídeos, ver os verbos que estão na receita e colocar na questão. É só tirar os verbos do vídeo e colocar na questão. E fazer uma receita. Então é bem simples,
É bem fácil de fazer. Esta questão é só colocar qual é o quais são os nomes das tendas e comércios que estão no vídeo. É só tirar do vídeo, então é bem fácil. A segunda questão em relação às tendas e comércios é só fazer uma rotina, certo? Só lembrar os dias da semana que nós temos. Nós temos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Então é só pegar esses dias e fazer uma rotina. Los domingos vamos al pescado, vámonos à pastelaria, certo? E o que você vai comprar nesses estabelecimentos. Então é bem simples essas questões, é bem tranquila. Então é só prestar atenção mesmo nos verbos, no como utilizar tudo, certo? Então é só prestar atenção. No mais é só vir falar comigo, só vir tirar dúvida no que não entendeu. Então é bem fácil, certo?